Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa disciplina Biologia 1, tá certo? Hoje a gente já começa com reprodução, certo? A gente vai dar 2 aulas de reprodução. Vou dar 2 aulas para vocês de reprodução. Essa de sistema reprodutor humano e a próxima de métodos contraceptivos, né? Para terminar a apostila 2, tá certo? A gente tinha falado antes sobre histologia, né? E agora a gente vai falar propriamente dito de anatomia, né? De fisiologia, tá certo? Que a gente já começa a falar dos sistemas. Então vamos lá. E antes, né, eu queria, como a maioria das aulas, eu queria falar uma curiosidade, certo? Então você, menino, né, você costuma utilizar o notebook no colo, né? Coloca o notebook ali no seu colo. E aí, você sabia que pode te deixar estéreo esse hábito, né, de colocar o notebook quente ali no seu colo? E por que ele pode te deixar estéreo, né? Porque ele pode dificultar a produção de espermatozoides. Vou já falar melhor para vocês como isso acontece, né? O porquê que isso acontece. E assim, a gente vai falar de sistema reprodutor humano, né? Vai ter aquelas imagens, né, que vocês já conhecem, né? Vamos mostrar aqui um pênis, vamos mostrar uma vagina, tá certo? Então, assim, se você está no quarto, né, envergonhado, né, em ver essas imagens, né, tipo assim, com familiar, né, perto de familiar, perto de pai e mãe. Então, o que é que você deve fazer, né? Fecha a porta do quarto, né? Abaixa o volume do computador, coloca ali um fone de ouvido, certo? Você se sentir envergonhado. Mas lembrando que isso é super normal, né? Isso aí faz parte da gente e não deve ser nenhum tabu, tá certo? Então a gente vai mostrar as imagens aqui, mas sem nenhum tabu, beleza? E assim, a gente vai entender, vamos falar primeiramente do sistema reprodutor masculino, depois do sistema reprodutor feminino. A gente vai entender, né, como o sistema reprodutor, primeiramente masculino, como ele é formado, né, quais são as suas estruturas e quais são as suas funções, né. Ele não tem muitas estruturas, né, ele não é muito complexo. Vou mostrar ele aqui para vocês, ó. É a estrutura do aparelho reprodutor masculino. A gente vê aqui, né, todo o sistema reprodutor masculino, né. Não é tão complexo, o feminino é mais complexo, tá certo? E vamos lá. Vamos começar primeiro, ó, pelos testículos, ó. Tá vendo aqui? Aqui a gente tem os testículos. E nos testículos, o que acontece no testículo? A produção dos espermatozoides, tá bom? E o computador no colo da gente, ele é ruim, né? Por quê? Porque por causa da temperatura, a temperatura quente, vai dificultar a produção dos espermatozoides. Então, né? Então, se você colocar aqui na região do colo, né? A gente vai estar aqui o testículo. É perigoso, né? Você não deve fazer isso, certo? E o testículo, você vê que ele fica fora do corpo do homem, né? Ele vai ficar aqui no saco escrotal ou escroto, tá beleza? E assim, quando o menino ele está se formando na barriga da mãe, o testículo ele fica dentro da cavidade abdominal, né? Ele não é caído assim, não é para fora, ele fica dentro, beleza? E depois, né, que ele vai descer. Mas se acontecer de ele não descer, aí tem que ser feita uma cirurgia, certo? Para puxar, né, esse testículo para baixo, né? Para puxar ele para fora. Né, assim, tem até uma doença, né, que é justamente essa, né? Quando o testículo fica dentro da cavidade abdominal e tem que ser feita essa cirurgia. O nome dessa doença é até criptorquidia, beleza? Que a gente vê o testículo, né? Beleza? Aqui ele, mais imagens. E aí, o testículo ele tem que ficar fora, por quê? Porque a produção de espermatozoides, ela ocorre cerca de 2 a 3 graus Celsius abaixo da temperatura corporal, né? Então ele tem que ter uma temperatura mais baixa. Por isso que ele fica embaixo, né? Fica mais afastado do corpo. E, né, ressaltando de novo o problema do computador, né? Justamente a quintura, né? Vai dificultar a produção de espermatozoides, pode deixar até o homem estéril. Beleza? E assim, o menino pode ter problema com esterilidade, com infertilidade, mas a menina também pode, tá certo? A menina ela também pode ter problema de infertilidade se ela usar esse computador ali na região ali do ovário, né? Também ali mais ou menos na região do colo, né? Certo?
Outras coisas que podem deixar o testículo com a temperatura maior, cueca apertada, né? Também vai esquentar, então evitar usar cueca muito apertada, beleza? E assim, um fato interessante é que quando tá um clima assim, muito quente, né? Tá calor, né? Por exemplo, Sobral é muito quente. O saco escrotal, ele dá uma esticada, ele dá uma descida, né? Justamente para se afastar mais do corpo, certo? E quando tá frio, né? Numa serra, né? Por exemplo, Tianguá, né? Uma serra, um canto que é frio, né? Ele vai se esconder, né? Ele fica bem pequenininho ali, fica bem pertinho do corpo da gente, né? Justamente porque ele tem que estar uma temperatura abaixo da temperatura corporal, mas não tão abaixo, né? Cerca de 2 a 3 graus Celsius. Beleza? E assim, querendo ou não, né? Isso aqui foi a nossa primeira casa, né? Piada sem graça, mas querendo ou não, a nossa primeira casa foi o testículo. E assim, nos testículos, especificamente aqui, ó, nos túbulos seminíferos, certo? Nos túbulos seminíferos, o que é que vai acontecer? Nesses túbulos seminíferos que vai acontecer a produção do espermatozoide. Então, a função do testículo é a produção de espermatozoide, isso vai acontecer, ó, nos túbulos seminíferos, beleza? E a gente, além dos túbulos seminíferos, a gente tem as células intersticiais de Leydig. Células intersticiais de Leydig, né? Que ocorre a produção da testosterona. Então, o testículo, ele é uma glândula mista, né? Ele tem uma parte exócrina, que vai produzir espermatozoides, e uma parte endócrina, né? Do hormônio testosterona, certo? Então, assim, depois desses espermatozoides serem produzidos, eles vão para onde? Vão ser armazenados, ó, no epidídimo. O epidídimo, ó, vai armazenar esses espermatozoides, tá bom? E também vai acontecer o processo de maturação desses espermatozoides, tá certo? Né? Porque assim, aqui é produzido, mas não está no processo de acabamento, não tem aquele processo final, né? O processo final, né, para acontecer a maturação vai acontecer no epidídimo, certo? E assim, no momento da ejaculação, né, o espermatozoide ele vai passar, né, vai estar armazenado no epidídimo, aí vem aqui para o canal deferente ou ducto deferente, tá bom? E nesse caminho, ó, né, ele vai receber líquidos vindos, ó, da vesícula seminal, da próstata, cadê? Ó, próstata, certo? E, né, isso vai facilitar o deslocamento desse espermatozoide, né, vai fornecer a nutrição para esse espermatozoide, né? Então todo esse caminho é necessário, certo? Aí aqui, ó, a gente tem a vesícula seminal, ó, tá bom? Ó, vesícula seminal. E a vesícula seminal, né, é o líquido da maior parte do sêmen, ó. O líquido secretado pelas vesículas seminais normalmente constitui 60% do volume do sêmen. Então é muita coisa, né? Muito do sêmen vem da vesícula seminal, que é ela aqui, ó. Beleza? E assim, o que é que ela vai fazer? Qual é a função da vesícula seminal? Secretar um líquido que contém frutose. A frutose é o que? Um açúcar monossacarídeo. Além disso, né, tem prostaglandinas, né, e proteínas de coagulação, né, vitamina C. Beleza, né? Principalmente eu quero destacar a frutose. Para que esse açúcar, esse carboidrato? Né? Para fazer a nutrição do espermatozoide. Não sei se vocês se lembram, eu falei para vocês que o espermatozoide, né, ele precisa de energia, né, para movimentar ali o flagelo dele. E ali tem a peça intermediária do espermatozoide que vai ter várias mitocôndrias. Né? E essas mitocôndrias vão usar essa frutose, né, vão usar esse carboidrato para movimentar o flagelo. Né? Então é importante, né, para nutrir o espermatozoide, né? Facilitar o deslocamento dele, promover o deslocamento. Beleza, depois da vesícula seminal que a gente viu aqui, vem quem? É a próstata. A próstata, ela vai ficar aqui abaixo da bexiga, tá certo? Ó, bexiga, que é a próstata, né? E ela tem o que? É composto por um líquido esbranquiçado, né? E levemente alcalino, ó, armazena e secreta um fluido claro, levemente alcalino, no pH de 7,29, tá beleza? E ele constitui de 10 a 30% do volume do fluido seminal, né? E junto com os espermatozoides, né? Também o líquido da vesícula seminal vai constituir o sêmen, certo? Quais as funções desse líquido prostático?
né? Ele vai neutralizar o pH tanto da uretra do homem quanto da vagina da mulher, né? Porque tanto a uretra do homem quanto a vagina da mulher são bem ácidas. Então a gente tem que dar uma alcalinizada, né? Porque o espermatozoide ele vai agir, né, nesse ambiente ideal, né? Nesse ambiente alcalino. E assim, a gente está nessa imagem aqui, muitos de vocês conhecem, né? Que a gente tem a mão do proctologista, né? Fazendo aqui esse exame aqui, que é o toque retal, né? Para tocar aqui a próstata, ó, para ver se ela tá maior ou não, né? Que se ela tiver maior, ó, próstata normal, né? Não impede, né? Que a urina saia, né? E a próstata hiperplasiada, né? A próstata que tem câncer, né? Com câncer, a bexiga vai estar obstruída, não consigo liberar esse xixi, né? Então, câncer de próstata, ele é o câncer mais comum nos homens, né? É um dos cânceres mais comuns. E assim, no momento da ejaculação, a próstata, ela dá uma aumentada mesmo, mas não desse jeito, certo? E o homem, depois dos 40 anos, 45 anos, ele deve fazer o toque retal, certo? É muito importante, né? Para diagnosticar de forma precoce esse câncer, tá certo? Então, se a próstata estiver aumentada, né, deve ser feita uma biópsia, né, para ver se é um tumor benigno ou um tumor maligno, né, no caso do câncer. E daí, né, fazer o tratamento e tudo mais. Então, é muito importante, né, ter o diagnóstico precoce, né? Por isso tem todo ano a campanha do Novembro Azul, né, lembrando aí da campanha sobre o câncer de próstata, beleza? E aí, vou só voltar para vocês aqui para a gente relembrar, né, porque é muito importante saber o caminho, né, desse espermatozoide. Então, é aquele que está no testículo, passa para o epidídimo, passa aqui para o ducto deferente ou canal deferente, né? Ele vai receber os líquidos da vesícula seminal e da próstata, né? E quando ele chegar na uretra, ó, quando ele chegar aqui na uretra, né? Ele já vai receber um ambiente bem limpinho. E por que isso acontece? Porque antes da ejaculação, né? Eu vou ter uma glândula, né? Aqui, ó. Glândula bulbo-uretral ou glândula de Cooper, essa daqui, ó, o número 3, tá certo? Uma que é próstata, né? O 2, o testículo. 3, a glândula de Cooper, e aqui o epidídimo, né? Então, essa glândula de Cooper, certo? Ela vai liberar o líquido chamado líquido pré-ejaculatório, né? Que ele é transparente, né? E possui duas funções, né? Ele vai limpar o canal da uretra e ele vai lubrificar, né? Esse canal da uretra, lubrificar aqui o pênis, caso ocorra uma penetração, né? Para facilitar essa penetração, tá bom? Então, ele vai ser liberado antes da ejaculação, né? Quando ocorrer ali o estímulo, ele já foi liberado, né? Ele já vai ser liberado ali para vir os espermatozoides e se deparar com esse ambiente limpo da uretra, tá certo? É o responsável pela secreção do fluido pré-ejaculatório e facilita a relação sexual devido ao caráter lubrificante que apresenta. Também é responsável por esterilizar a uretra durante o ato sexual, tá bom? Eliminar os micro-organismos, né, que tem nessa uretra, para que o esperma não seja contaminado, beleza? E aí, gente, a gente tem assim um método contraceptivo que não é nada seguro, né? Que é o coito interrompido, né? Alguém já ouviu falar de coito interrompido? O que é esse coito interrompido? É quando o casal ele faz sexo, né? Sem preservativo, e antes do homem gozar, ele vai retirar o pênis, né? Antes dele ejacular, ele vai retirar o pênis de dentro da vagina e ele vai ejacular fora do corpo da mulher, né? E assim, além de ele não prevenir DSTs, ele também não previne a gravidez, né? Por quê? Porque esse líquido pré-ejaculatório, ele já contém vários espermatozoides viáveis, né? Então, antes do homem ejacular, né, que a glândula bulbo-uretral já vai liberar o líquido pré-ejaculatório que já contém espermatozoides, tá certo? E daí há, né, a possibilidade muito grande do homem engravidar a mulher. Então, isso aí não é nada recomendado, é um método contraceptivo que não dá nem para ser chamado de método contraceptivo, né? Então, meninos, né, e meninas também, tomem cuidado com esse coito interrompido, tá bom? E aí, vamos lá. Certo? Esse método não é eficaz, né? Nem tanto como método contraceptivo, nem para prevenir DSTs ou ISTs, né? DSTs, doenças sexualmente transmissíveis,
que agora a gente tem uma nomenclatura nova que é chamada de ISTs, né, que é infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? E de novo, vamos relembrar que o trajeto do espermatozoide, né, ele vai ser produzido aqui pelo testículo, vai ser armazenado e maturado, né, amadurecido aqui no epidídimo. Daí ele passa aqui pelo canal deferente. Canal deferente, né? Ó, aí vem, recebe os líquidos da vesícula seminal e da próstata, certo? E depois ele vai para a uretra, né? E vai ser ejaculado, né? O sêmen vai ser ejaculado, né? Com várias substâncias nutritivas, né? Outras para dar uma melhorada no pH, né? Um alcalinizado no pH. E daí, para ele sair, ele precisa atravessar todo o pênis, né? E assim, voltando aqui, a uretra do homem, certo? Que a uretra, ela é maior do que a da mulher. A uretra do homem tem cerca de 20 centímetros, né? E a da mulher tem cerca de 5 centímetros, tá bom? E a uretra do homem é comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao excretor, né? Quanto ao sistema urinário. E o da mulher somente sistema urinário, a gente vai já ver, tá certo? E assim, por a uretra do homem ela ser maior que a da mulher, ela é menos propensa a infecções urinárias, a cistite, né, que é infecções, né, inflamações da bexiga, etc. Então, por causa do tamanho da uretra do homem, né, o micro-organismo tem que passar isso aqui tudo, né, para chegar na bexiga. Da mulher é menorzinho. Então, a mulher é mais propensa a ter infecções urinárias, né, ter cistite, que é justamente essa inflamação da bexiga. E outros tipos de doenças, né? E vamos aqui falar dele, do nosso pênis, né? Que é o órgão de cópula do homem, certo? E assim, o pênis, ele não é formado por músculo, tá certo, gente? Então, assim, você homem que gosta de exercitar, né, o seu pênis, ou você que gosta de assistir sites aí que 18 mais, né? Que apresenta aqueles produtos assim, tome esse remédio que você vai aumentar o seu pênis, né? Assim, isso não existe, se liga? Porque não tem músculo, né? Então, mais você exercite, toma esse comprimido aí, sei lá, ele não vai aumentar. Então, você tem o tamanho do seu pênis, fique feliz com ele, que é isso aí mesmo. Beleza, o pênis, ele é formado pelo que, ó? Aqui a gente vê o corte, tá bom? Ele é formado por 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Nesse corpo esponjoso, né, vai passar a uretra. Tá vendo aqui? Uretra. E assim, o que faz o pênis ficar ereto? Né? O que é que faz ele subir? Como eu disse, ele não tem músculo, né? Então não é a musculatura, e sim o enchimento do pênis por muito sangue, né? E esse sangue, né, que os corpos cavernosos vão ter muitos capilares sanguíneos, né? Muitas artérias, veias, né? E daí isso aí vai ficar cheio de sangue e, né, vai favorecer a ereção peniana, beleza? Inclusive, assim, o primeiro remédio, né, para a impotência sexual, né, ou disfunção erétil, né, ele era para o coração. As pesquisas foram feitas, né, e ele era para ser usado para o coração, né, para melhorar a circulação sanguínea. Só que os cientistas, eles viram o quê? Que tinha um efeito colateral desse remédio. Qual era esse efeito? Promover a ereção peniana. E daí, tipo assim, remédio para coração tem vários, né? E remédio para disfunção erétil tem poucos, né? E ele foi o primeiro, né, para disfunção erétil, né? Os cientistas ficaram muito ricos, né, com isso, né, essa indústria farmacêutica. E é basicamente isso aí. Eu não sei se foi o Viagra, né, ou se o Denafila, não sei. Mas o primeiro, né, ele era para ser usado para o coração, mas esse efeito colateral, né, que acabou sendo o efeito principal desse remédio, né, que é a ereção peniana, certo? E daí, a gente tem aqui as porções, né, as regiões do pênis. A gente tem aqui a glande, né, que é a cabeça do pênis. Aí a gente tem o prepúcio, né, que é essa camada que vai recobrir a glande, tá certo? E assim, tem alguns casos que esse prepúcio recobre demais a glande, né? E assim, isso pode ser muito ruim, né? Tanto para higiene, né? Porque o homem tem que higienizar a glande todo dia, né? Toda vez que for tomar banho, né? Também causa dores no ato sexual, né? E ela tem que ser removida cirurgicamente, né? Até a fimose, tá certo? Esse prepúcio que está em excesso, que
recobrindo a glândula do pênis, tá certo? É a fimose. Beleza? E a gente tem aqui, certo? Terminar aqui com um método contraceptivo irreversível, ou seja, permanente, que é a deferentectomia, né? Deferente, ó. Ectomia, corte do canal deferente, ou vasectomia, tá certo? Que vai consistir também em o corte do canal deferente, tá vendo? Ó? Normalzinho, e aquele cortado, ó. E aí? Para que isso? Justamente para impedir a eliminação dos espermatozoides no sêmen, né? Então o homem ele vai continuar ejaculando, tá bom? Só que o sêmen ele não vai conter espermatozoides, certo? Claro que essa cirurgia aqui vai ter como toda cirurgia, vai ter anestesia, né? O seu homem já deve estar se retorcendo aí, né? Um corte, caralho, né? Deve ser muito dolorido. E assim, não vai ter espermatozoide, tá bom? Mas o homem continua produzindo espermatozoide a vida toda, né? Porque, tipo assim, a produção acontece aqui, né? Ele não vai ejacular, né, com espermatozoides, né? Porque foi cortado aqui, ó. Chegou aqui, não passa, né? Então, vai ter líquido da vesícula seminal, da próstata, né? Mas não vai ter espermatozoide, tá certo? E assim, o homem vai continuar produzindo espermatozoide, mesmo se não for usado a vida toda, né? Aqui no testículo, não. Como eles não vão ser mais utilizados, o próprio corpo ele vai reabsorver esses espermatozoides e com o tempo, né, vai ser reduzida a produção desses espermatozoides, né? E assim, mais ou menos 10 anos, eles não vão ser mais produzidos, tá certo? Então esse é o método da vasectomia, né? Uma vez feito, não dá para se voltar atrás, né? Então, você menino, né, que é jovem, né, tem toda a vida pela frente, pelo amor de Deus, não faça esse método, né? E é isso aí. Terminamos aqui sistema reprodutor masculino. Vamos passar agora para o sistema reprodutor feminino. E antes disso, eu queria falar para vocês uma curiosidade, né? Como eu sempre gosto de falar. É o seguinte. O que a vagina e o tomate eles têm em comum? E aí, o que é que vocês acham? Assim, tanto o tomate quanto a vagina eles são ácidos, tá certo? Então, como eu disse para vocês, né, a vagina é ácida. O pH do tomate gira em torno de 4 e o da vagina gira em torno de 4,5, né? E aí você poderia perguntar assim, para mim, e por que a vagina tem que ser ácida, né? A vagina é ácida porque as bactérias que protegem o sistema reprodutor feminino, elas só se desenvolvem em ambiente ácido. Então, sim, não existem só bactérias negativas. Tem bactéria boa também, né? Então, a flora vaginal tem bactérias boas que só se desenvolvem em ambiente ácido. Caso elas não se desenvolvessem, o que ia acontecer é que o ecossistema da vagina ele seria colonizado por outras bactérias. E essas sim, né, bactérias do mal, bactérias patogênicas, bactérias causadoras de doença, né? Então, daí a grande importância da acidez vaginal. A vagina é apenas um dos órgãos do sistema reprodutor feminino, né? E é sobre esses caras, né, que a gente vai conversar nessa parte da aula, certo? Então, vamos lá. Assim, basicamente, né, quando falamos de aparelho reprodutor feminino, estamos falando do conjunto de órgãos externos, certo? Então, o sistema é formado por órgãos, conjunto de órgãos externos e internos da mulher, né? Claro que são responsáveis pelo quê? Pela reprodução, né? Então, a função do sistema genital feminino, primeiramente é produzir gametas, certo? Vai produzir os óvulos, né? E vai possibilitar o encontro desses gametas com os espermatozoides, né? Vai receber esses espermatozoides, né? Vai acontecer a fecundação, né, no corpo feminino. Depois, né, permitir o desenvolvimento do embrião e também a nutrição desse embrião, né? Então, basicamente, isso aí são as funções do aparelho reprodutor feminino, né? Assim, agora que você já sabe o que um sistema reprodutor feminino faz, né? Vamos entender quais são os órgãos que permitem que esse sistema funcione, tá bom? A gente já entendeu, né, as funções, né? A gente entendeu a fisiologia, né? Quando eu falar de funções, né, pensa em fisiologia. A gente entendeu a fisiologia, né? Agora vamos entender a anatomia, certo? Vamos entender quais são os órgãos que permitem que esse sistema funcione, né? E vamos começar com os órgãos externos, né? Então, a genitália externa feminina, né? Vou mostrar aqui para vocês, certo?
Então, aqui a gente vê, né, o aparelho reprodutor dela, né, a genitália, na parte mais externa, né, que é o pudendo feminino ou vulva, certo? Assim, eu destaquei aqui a parte mais externa, né, a genitália feminina. A gente tem primeiramente o que? Mais externamente a vulva, nós temos um conjunto de peles mais grossas, né, que nós chamamos de lábios maiores, né, ou grandes lábios, certo? E a função dessa estrutura é o que? A proteção. Mais internamente aqui, né, na vulva, nós temos o que? Um segundo conjunto de peles, né, mais finos, que nós iremos chamar de lábios menores ou pequenos lábios, certo? Aqui, ó, os lábios menores ou pequenos lábios, certo? Aqui, ó, peraí. Bem aqui, né, pequenos lábios, certo? E daí, você deve estar se perguntando, também tem função de proteção, né? Tanto os lábios maiores quanto os lábios menores, né? Grandes e pequenos lábios têm função de proteção. E assim, você deve estar se perguntando, esses lábios vão proteger o quê? Né? Vai proteger três estruturas que estão aqui na vulva. Primeiramente, né? Aqui a gente tem o clitóris, certo? Depois a gente tem a uretra e a entrada da vagina, certo? Então, os lábios maiores e lábios menores servem para proteger essas três estruturas, né? Agora eu quero te falar que cada estrutura tem aqui como função, né, dentro da reprodução feminina. Né? E começando aqui, né, a gente vê a anatomia, vamos falar agora da função de cada um, né? Começando aqui pelo clitóris, certo? Então, para que serve o clitóris? Na verdade, o clitóris, né, na hora do estímulo sexual, ele fica extremamente irrigado e também ele fica rígido como o pênis, né? E como essa região é cheia de terminações nervosas, é uma região muito sensível ao toque, né? E muitas mulheres chegam ao orgasmo durante o ato sexual justamente pelo estímulo dessa região aqui, ó, que é o clitóris. Tudo isso aqui é clitóris, certo? Tudo isso aqui é clitóris. E daí, você pode perguntar assim, mas para que serve o orgasmo? Né? O orgasmo tem uma função muito importante na mulher, né? E assim, quando a mulher está tendo lá, né, um período de êxtase, né, um relax total, né, que é o orgasmo, o aparelho reprodutor interno dela começa a fazer contrações e isso vai facilitar a movimentação do espermatozoide, certo? E assim, o clitóris, né, ele geralmente ele tem 1 centímetro de comprimento, mas assim, tem umas mulheres que gostam de tomar testosterona, né, para ficar forte, né, aquelas fisiculturistas, né, ficar torniquete, né, ficar toda gostosona. E quando ela toma testosterona, esse clitóris aqui ele pode aumentar, certo? Por que ele pode aumentar, né? Porque o clitóris ele é análogo ao pênis, né? Ele é basicamente um mini pênis, esse clitóris, né? E com a testosterona ele responde a essa testosterona, né? E assim, né? Ele possui aqui, ó, a glande, né? Do clitóris, né? Que é a cabeça, né? Como tem a glande do pênis, que eu mostrei para vocês. Ele possui também uma camada de pele, né? Recobrindo ele, como o pênis tem chamada de prepúcio, tá certo? Então aqui, né? A gente vê o clitóris. Aí, tipo assim, você pode perguntar, então a mulher, ela vai fazer xixi por aqui, né, como o homem faz com o pênis, né? Não, né? Claro que não. Senão ela ia ter que segurar lá o negócio, né, e não precisaria fazer xixi sentada, ia fazer xixi em pé, né? Então, na verdade, a gente tem aqui a uretra da mulher, né? Aqui, ó, a abertura da uretra, certo? Uretra. E daí, é por aqui que a mulher, ela faz xixi, né? E não aqui por cima, é por aqui, certo? Então aqui, estímulo sexual, né? O clitóris. Aqui ela vai urinar. E mais para baixo nós temos aqui a entrada do canal vaginal, que também recebe o nome de quê? De vestíbulo vaginal, certo? Né? Então olha que nome aí, vestíbulo vaginal. E outra coisa, assim, na entrada desse canal vaginal, né? Quando a menina é virgem, né, existe uma fina membrana, né, que é chamada de ímen, ó, ímen, certo? Vai ser rompida justamente durante os primeiros atos sexuais, né? Ou se essa menina ela faz muita atividade física, né, isso também pode causar o rompimento do ímen, certo? Ó, várias formas de ímen aqui. E aqui é uma doença, né, que a mulher não consegue romper esse ímen, certo? Aqui, ó, na entrada aqui da vagina, certo? Agora, queria chamar a atenção aqui de vocês
Aqui, né, a gente falou aqui antes de entrar nos órgãos internos da genitália feminina, a gente falou do externo, né? Antes de entrar nos internos, né? Vamos dar uma atenção aqui para as mamas, né? Porque embora as mamas da mulher não façam parte do aparelho reprodutor, elas têm uma função muito importante na reprodução. Por quê? Porque as mamas das mulheres, né, ao contrário das dos homens, elas além de ser desenvolvida, ela produz leite, né? E esse leite, né, que vai alimentar a prole. Então, por isso que ela é importante na reprodução. Então, vamos aqui, né? Eu vou te mostrar como é que é a composição de uma mama feminina, né? Então, aqui a gente vê o quê? A gente vê o primeiro músculo peitoral, certo? Aqui o peitoral, músculo peitoral. Primeiramente, eu queria te mostrar aqui, ó, as glândulas mamárias, né? O tecido glandular, certo? Olha que legal. Tudo isso aqui, né, são glândulas mamárias, né? Tecido epitelial, a gente falou, certo? Produtoras de leite, né? E que secretam o leite todo na mesma região, através desses dutos, que vão se encontrar aqui na região próxima do mamilo, ó, confluindo aqui para a região próxima do mamilo. E por cima dessas glândulas mamárias, nós vamos ter os vasos sanguíneos, né? Muitos vasos sanguíneos. Depois, por cima, um depósito de gordura, né? Ó, tecido adiposo. Tudo isso aqui é tecido adiposo, esse amarelado aqui, ó. Então, assim, se os seus seios, né, meninas, são pequenos, é porque está faltando tecido adiposo neles, certo? E, assim, é por isso que eles são menores, né? E olha que interessante. O que é que faz acontecer esse grande depósito de gordura nas mamas femininas? Né, vai ser um hormônio chamado estrógeno, certo? Então é por causa do estrógeno que o tecido adiposo ele vai se acumular nessa região. Os homens, né, por sua vez, eles têm um nível de estrógeno baixo e por isso não acumulam tecido adiposo nas suas mamas, certo? Aí o que nós vamos ter depois, né, por cima desse tecido adiposo, né, vamos botar aqui uma pelezinha, né, vamos botar aqui o mamilo e pronto, a gente tem a mama da mulher, certo? Falamos de mama. Agora, né, vamos deixar a mama de lado, vamos voltar aqui para o aparelho reprodutor feminino, certo? A gente já viu toda a parte externa, né, falamos da vulva, e agora chegou a hora da gente o quê, ó? Entrar de cabeça no aparelho reprodutor interno, certo? Então vamos ver como é essa estrutura por dentro da mulher. Começando aqui por ela, né? Aqui a famosa ferida que nunca sara, né? Como meu avô bagaceiro, né? Meu avô era bagaceiro, né? Era caminhoneiro. Ele chamava de adega de vinho, coisa feia, né? Esse meu avô. Vamos falar aqui dela, né? A famosa vagina, certo? Então perceba, né? Que eu botei aqui o aparelho reprodutor feminino, tá bom? E aqui a gente viu, né? A vulva, né? Por fora, né? Que até aqui pequenos lábios, né? Que a gente estava estudando até agora. E aqui está o que? O canal vaginal, certo? A entrada da vagina. E assim, vamos falar aqui desse canal vaginal, certo? Opa! Assim, o canal vaginal é uma estrutura que tem basicamente uns 10 centímetros, certo? De comprimento, mostrando que esse lance de tamanho de pênis, né? Se tiver até 10 centímetros para cima tá legal, né? Porque o canal vaginal de uma mulher geralmente tem esse tamanho, né? Ele vai aqui da base da vulva, até a base do útero, certo, né? Aqui a gente vai ter o que? O colo do útero, né? Cérvix, né? Mesma coisa de colo do útero. Então esse aqui é o canal vaginal. Ele serve para quê, né? O que ele serve? Para que serve esse canal vaginal? Né? Para você que é homem, você colocar o pênis aqui dentro, né? Então ele é o órgão de cópula da mulher, certo? Onde o pênis vai ser colocado. E espermatozoide do macho, né? Espermatozoide do homem, ele vai ser depositado, certo? A outra função do canal vaginal é o canal de saída do bebê. Então, no parto normal, a criança vai sair por esse canal que se dilata, né? Óbvio, vai ficar gigante, né? Escancarado, para que a criança, possa sair daqui, certo? Agora aqui, fazendo a comunicação da vagina com o útero, né? Eu coloquei aqui, ó. Nós temos essa região que seria uma fronteira entre a vagina e o útero, certo? Chamado de quê? De colo do útero, né? Ou cérvix uterino, ou ainda cérvix, né? Então, qualquer um desses três nomes que você encontrar, sabe que vai estar falando de quê? Dessa região aqui, que é a menor parte do útero, tá certo? Que tá grandona, mas ela é a menor parte do útero. Aqui tem um detalhe que eu gostaria de chamar muito a sua atenção. Existe um vírus, ó, curiosidade de novo. Existe um vírus que se deposita aqui, né, no colo do útero, que é o papiloma vírus humano, né, conhecido como HPV.
E assim, ao se instalar nessa região, esse vírus pode causar frequentes infecções e com o tempo, se isso não for tratado, ele pode formar aqui um câncer conhecido como câncer cervical, ou popularmente, né, aí sim, o nome que você já deve conhecer, câncer no colo do útero, certo? O HPV é um vírus sexualmente transmissível, então ele é passado para a mulher, né, através do ato sexual. Por isso, né, você, gatinha manhosa, né, que é mais assanhadinha, tome cuidado, né? Porque ter muitos parceiros, aí, principalmente não usar camisinha durante a relação sexual, pode ocasionar um problema como esse aqui. Então, vamos se ligar aí. Bom, saindo aqui do colo do útero, vamos para ele, né? Aqui, finalmente, nós chegamos no útero da mulher, né? Também conhecido como ventre, certo? Também é outro nome que você pode dar para o útero. Uma estrutura que tem mais ou menos uns 7 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura, certo? Então, seria como uma azeitona portuguesa, não sei se você vai virar azeitona portuguesa, né? Ela é tamanho de uma azeitona portuguesa, certo? Aquela azeitona assim maiorzinha, certo? Mais anabolizada. E esse seria o tamanho do útero normal, né? Eu gostaria de te mostrar esse útero aqui por dentro. Então, vamos fazer, né? Aqui é uma viagem aqui dentro do útero, né? Vamos girar. Aqui a gente já tem, né? Essa imagem aqui já mostra aqui dentro do útero, né? E assim... O que é que você consegue visualizar aqui, né? Que a gente tem o colo do útero, certo? Aqui você está vendo o colo do útero. Então, o canal vaginal está chegando aqui, né? Aqui está o colo do útero. E aqui nós temos a parede do útero, né? Tem cerca de 2,5 cm, né? E ela é extremamente elástica, né? Para que isso? Né? Porque é no útero que vai ocorrer o quê? O desenvolvimento do embrião, né? Aqui que o bebê vai ficar durante toda a gestação, certo? Então, a função do útero, basicamente, é essa. Desenvolvimento do embrião. Então se liga que existe um problema em algumas mulheres, né? Não é um problema assim frequente, mas muitas vezes o que acontece é que o útero, em vez de ser apenas um, ele acaba se dividindo em dois, ó. Ó, tá vendo? Então a mulher ela fica com 2 meios úteros, certo? Um problema que vai ser chamado de quê? Útero de Delphi, né? O que acontece nisso é que a mulher ela vai ter uma gestação de risco, então tem que ser acompanhada com muito cuidado, né? Às vezes, além do útero ser dividido em dois, a mulher ela vai passar a ter 2 canais vaginais. Ela pode ser só um ou pode ser 2 canais vaginais, tá vendo? Né? E assim, eles vão ficar muito estreitos. Se liga, vai ficar muito estreito. O ato sexual vai ficar extremamente doloroso, tá bom? Aí assim, falamos aqui que está o ultrassom, né? A ultrassonografia do útero de Delphi. E assim, a gente vai falar agora aqui, né? Vamos dar uma mudada, a gente falou dele assim, né? Depois passou assim para interno. Vamos dar uma olhada de lado, né? Dar uma olhadinha aqui de lado, né? Para caso aparecer aí no vestibular assim, você já saber como é. Né? Então aqui a gente tem a entrada do canal vaginal, né? Aqui a gente vê aqui o colo do útero, certo? Cervix, ó. Certo? E aqui a gente vê ó, o útero, tá bom? E eu botei esse corte aqui, como eu falei para vocês, né? Para variar as fotos, né? Para caso alguma questão apareça assim, vocês saberem como é. Se liga? Várias imagens da aparelho reprodutor feminino, né? Vista em perfil, né? Que é de lado. Certo? E por que eu te mostrei isso aqui? Porque existe um tecido que reveste o útero aqui dentro, bastante vascularizado, chamado de quê? Endométrio. Certo? E para que serve esse endométrio? É onde o embrião, né? Ele vai se fixar. Então, o processo de fixação do embrião no útero, né, através do tecido chamado de endométrio, né, como eu já falei para vocês, como é o nome? Nidação, certo? E eu gostaria de chamar um pouco a sua atenção. Geralmente, né, questões relacionadas a aparelho reprodutor feminino, elas falam basicamente de útero, e aí você tem que saber, né, que é onde o embrião se desenvolve, e fala de endométrio, né, querendo saber para que serve. Ele serve para que o embrião possa se fixar no útero, tá bom? Muito atento a isso, né? As questões cobrem isso aí. E agora vamos dar aqui, filosofada aqui. Porque às vezes o embrião, né? Assim, o embrião às vezes ele gosta de se fixar. Ele deve se fixar aqui no endométrio, né? O mais comum. Mas às vezes ele pode se fixar em outras regiões do aparelho reprodutor da mulher, né? Ou até mesmo aqui no aparelho digestório, certo? Então, às vezes, o embrião acaba se fixando aqui nessa região, certo? Que é o ovário. Pode se fixar aqui no ovário.
Ele pode se fixar aqui na região aqui, que é o intestino, né? Aqui, ó, sistema digestório, né? Ânus, ó, reto, ânus. Tá bom? Isso nós chamamos de quê? De gravidez ectópica, certo? É quando o embrião, ao invés de se fixar no útero, ele acaba se fixando em outros locais. Aí qual é o problema disso? O problema é que se ele não estiver dentro do útero, a troca de nutrientes entre a mãe e o bebê, ela vai ser muito prejudicada, né? E geralmente, essa gravidez, ela não vai até o final, certo? Ocorre o aborto, ou às vezes até a retirada, né? Porque justamente é quase impossível que a criança consiga, né? Se desenvolver nessas condições, é impossível, né? Tem que ser no útero, certo? Então, gravidez ectópica, tá bom? Agora eu gostaria também de falar de um outro problema, né, que ocorre nas mulheres, que é a famosa endometriose, né? Que claro tem a ver com o tecido aqui do útero, né, que é chamado de endométrio. Endometriose é quando as células que formam o endométrio, elas vão se depositar em outros locais, né? Então elas vão se depositar, por exemplo, no ovário, certo? Elas podem se depositar no intestino, né? Podem se depositar aqui atrás, ó, na tuba uterina, tá bom? E o que é que vai acontecer? O endométrio é um tecido que se desenvolve geralmente a cada 28 dias, certo? Na mulher, a cada 28 dias, né? Pode ser. O mais comum das questões é cobrar de 28 dias, que é o ciclo regular, certo? E ele vai ser estimulado, né? O desenvolvimento dele vai ser por conta de quê? De hormônios, né? Que a mulher começa a liberar e estimula o desenvolvimento desse endométrio, certo? Se a mulher tiver células que formam o endométrio em outras regiões, né? Que não estejam dentro do útero, essas células também vão se desenvolver, né? Com esse estímulo hormonal. E aí, claro, que elas podem pressionar certos órgãos e causar muita dor na mulher, né? Então, isso seria a endometriose, né? Células do endométrio em outras partes do corpo da mulher, né? Causar muita dor. E a consequência disso, né? Além de dor, a mulher tem mais dificuldade, né, em engravidar, certo? E aí você pode me questionar assim, né? Para que o endométrio se desenvolve geralmente a cada 28 dias, né? Eu falei do ciclo, né? Que é o momento em que o corpo da mulher ele está se preparando para o momento mais mágico da vida, que é o quê? A gravidez, né? Então, sempre que a mulher está se preparando para a gravidez, né? E ela se prepara todos os meses, ela vai ter o desenvolvimento desse endométrio. Aí, assim, a mulher pode não engravidar, né? Caso a mulher não engravide, o que vai acontecer é que esse endométrio vai ser eliminado com um pouco de sangue, certo? Decorrente da degeneração de alguns vasos sanguíneos dessa região. Então, todo esse endométrio, né, com exceção no caso da endometriose, que o endométrio que está nas outras regiões, ele nunca é eliminado, certo? Então, ele fica sempre ali, enchendo o saco, causando dor, ele nunca é eliminado. Mas o endométrio que está aqui no útero, né, e geralmente é isso que é o normal de se acontecer, ele vai ser eliminado geralmente, certo? Normalmente, né, o ciclo regular, a cada 28 dias. Né, ele sai daqui do útero e vai ser eliminado com um pouco de sangue aqui pelo canal vaginal. Ok? Né, um processo que você conhece muito bem, nós chamamos de quê? Menstruação. Então, basicamente, a menstruação consiste na descamação do tecido intrauterino, chamado de endométrio. Entendido? Agora sim, né? Minha tia menstruou durante a gravidez toda. O que é que pode ser isso, Eduardo? O que é que pode ser isso? Na verdade, a sua tia, ela não menstruou, certo? Durante a gravidez. Porque se ela tivesse menstruado, né? Quando ela levantasse ali da privada, ia ter um bebê dentro da privada dando tchau para ela, né? Porque você sabe que menstruação é descamação do endométrio, né? Então pensa comigo. Se o embrião, se o bebê, ele está fixado ali naquele endométrio, né? Se for menstruação, vai ser eliminado isso. O bebê sai junto. Entendeu? Agora é normal sim as mulheres sangrarem pela vagina durante a gravidez, mas isso não é menstruação, certo? Pode acontecer, por exemplo, quando o embrião se fixa no endométrio, às vezes dá um pequeno sangramento, às vezes pode ser uma ferida, né, alguma coisa que tem ali, um machucado, uma infecçãozinha, pode ser uma gravidez ectópica, né? Então, na verdade, sangramento durante a gravidez pode ocorrer, mas não é porque está sangrando que eu posso sempre chamar aquilo de menstruação, porque volta a chamar a sua atenção, menstruação é só quando ocorre a descamação do endométrio lá na parede do útero, tá certo? Então, perceba aqui que o útero ele vai se comunicar, vou botar aqui, ele vai se comunicar com duas estruturas
certo? Você está vendo aqui, ó, duas estruturas são as famosas tubas uterinas, também chamadas de trompas de Falópio ou ovidutos, né? Então são duas estruturas que se conectam com o útero, certo? E vai ser as tubas uterinas. Então a estrutura é comprida, tem a espessura de um fio de cabelo, então ela é bem fininha, a espessura de um fio de cabelo, mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento, né? E ela termina com essas franjinhas aqui, ó, que se conectam com essa outra estrutura, o famoso ovário, certo? A gente já vai conversar sobre ele. Mas primeiramente eu quero falar, né, da tuba uterina. O que tem aqui de importante? Dentro dessa tuba uterina, nós temos células ciliadas, ó, aqui é a tuba uterina, né? A gente tem células ciliadas que facilitam a movimentação de alguém. Quem seria esse alguém? Seria o óvulo, né? Na verdade, pensa aqui que não ocorreu a fecundação, certo? Pensa que não ocorreu a fecundação. O óvulo ainda está aqui, ó, certo? Aqui que vai acontecer a fertilização, né? Então, na verdade, o ovócito secundário, ele vai sair aqui do ovário e vai ser movimentado aqui dentro, né, através dessas células ciliadas. Não sei se vocês se lembram, eu falei de tecido epitelial, a gente tem um epitélio ciliado na tuba uterina, justamente para facilitar essa movimentação do ovócito secundário e, se ocorrer a fertilização, do zigoto, né, em direção ao útero. Tá bom? Então, aqui é o canal vaginal, passa aqui pelo útero, certo? E a gente tem um outro carinha que vai se encontrar com o ovócito secundário, que é quem? Vai se encontrar aqui na tuba uterina, é o espermatozoide, né? Então, o espermatozoide vem aqui de baixo, ó, o óvulo, né, o ovócito secundário, vai vir aqui de cima, e daí acontece o quê? Eles vão se encontrar nessa região. Então, são nas tubas uterinas, que são duas, como você está vendo aqui, ó. Tem esse lado e tem a outra aqui, certo? Vai ocorrer o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, que é a famosa fecundação ou fertilização. Após a fecundação, né, que vai ocorrer aqui, nós vamos ter o quê? A formação de uma única célula chamada zigoto. Esse zigoto já é um embriãozinho, né, uma célula só, que vai começar a fazer sucessivas mitoses, clivagens, ó, e vai formar um embriãozinho pequitinho, bem pequenininho, chamado de quê? De blastocisto. Olha o blastocisto aqui. Esse blastocisto é o cara que vai sair da tuba uterina e vai se fixar no endométrio do útero, o fenômeno chamado de nidação, blastocisto implantado. Então, basicamente é assim que vai começar a gravidez da mulher. E finalmente chegamos nos últimos órgãos do aparelho reprodutor feminino, certo? Então nós vimos aqui o útero, você viu que o útero se comunicava com as tubas uterinas, aqui tem uma, aqui tem outra, desse lado de cá. E agora nós vamos falar desses dois ovos aqui, ó. Você está vendo aqui que são os ovários. Então a mulher tem dois ovários, né? Duas estruturas com cerca de 3 centímetros de comprimento, eles vão se localizar mais ou menos na altura da virilha, tá bom? Então é importante também não colocar o computador quente ali na virilha, né? Porque pode dar problema de infertilidade. E eles são conhecidos como as gônadas femininas, certo? Então, o ovário também são gônadas, né? Como o testículo nos homens, os ovários são nas mulheres. E qual a função dos ovários? Claro, né? A produção do gameta feminino, a produção do óvulo, né? E eu quero mostrar aqui o ovário com mais detalhes, certo? Para que a gente converse um pouco sobre a formação desse gameta. Então, aqui, ó, peguei aqui um ovário, cortei ele no meio, tá certo? Aqui, ó, um ovário cortado no meio, certo? E vamos lá. Essa região aqui mais externa, o ovário, a gente chama de quê? De córtex ovariano. Geralmente na biologia tudo que é mais externo é córtex, né? Vou ter o córtex cerebral, vou ter aqui o córtex ovariano, né? Na glândula suprarrenal, o adrenal, tem um córtex adrenal, então tudo que é por fora é córtex, né? Tem um córtex renal, tudo mais. Beleza? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nesse córtex ovariano nós vamos encontrar os folículos ovarianos, tá bom? E assim, só para você ter uma ideia, cada ovário tem cerca de 1,5 milhão de folículos. E o folículo, certo? Aqui, ó,
folículo, ó. Primordial follicle, que é o folículo, certo? Ó, os folículos, ó. Folículo, certo? E aí, seja aí o folículo ovariano, né? E assim, por que você está falando, porque você ainda está falando tanto de folículo? Porque é aqui dentro que está o quem, ó? Quem está dentro do folículo? O gameta feminino. É aqui que está o oócito ou ovócito, né? Que é o ovócito secundário. Que nada mais é do que um óvulo jovem, né? Ainda não terminou a segunda divisão meiótica. Vai terminar se acontecer a fertilização. Certo? Então, olha só aqui, ó. O folículo ele vai se desenvolvendo até que chega um momento aqui que ele vai eliminar o gameta feminino. Um fenômeno chamado de quê? De ovulação. Então, antes da ovulação, esse folículo vai secretar um hormônio chamado de estradiol, certo? Esse folículo vai secretar esse estradiol, que você conhece aí como estrógeno, né? Então, na verdade, o estradiol é um tipo de estrógeno. E após a ovulação, olha que interessante, o folículo ele continua se desenvolvendo, certo? Mas a partir de agora ele vai passar a ser chamado de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, né? Ele tem uma coisa que você vai ver assim, nossa, né? Como biologia é um tesão, né? Que é o seguinte, esse corpo lúteo ele continua secretando hormônios sexuais, né? Que a gente está lá no ovário, certo? Ele vai continuar secretando hormônios sexuais, continua secretando estradiol, ele vai passar também a secretar um outro hormônio chamado de progesterona. E o que esses hormônios vão fazer? Eles estão mantendo o endométrio preso na parede do útero. O que esse endométrio está esperando? Opa! O que esse endométrio está esperando? Está esperando o quê? Ele está esperando esse óvulo aqui fecundado, né, por esse espermatozoide. E daí, né, se for fecundado, esse embriãozinho vai se fixar lá no endométrio, certo? Vai se fixar lá no endométrio. E a mulher está grávida, certo? A mulher está grávida aqui, ó, na anidação. Agora, caso não ocorra fecundação, o que é que vai acontecer? Corpo lúteo, né? Que é esse folículo aqui. Ele vai se desintegrar, certo? Ele vai parar de secretar estradiol, vai parar de secretar progesterona, e aí não vai mais ocorrer a manutenção do endométrio dentro do útero. O que é que vai acontecer? Esse endométrio vai ser eliminado através do quê? Do processo chamado de menstruação. Então veja, né, como esses acontecimentos dentro do ovário são extremamente importantes para a manutenção do útero, manutenção do endométrio, manutenção do embrião ali dentro, né? A menstruação, tudo ocorre por causa do que está acontecendo aqui dentro, certo? Isso aqui, esse ciclo, ele vai se repetir a cada 4 semanas mais ou menos, certo? 28 dias. É o famoso ciclo menstrual. Então, o corpo lúteo se desintegra, certo? Que vem aqui do folículo. Ele se desintegra e aí a gente vai ter esse ciclo novamente. Depois nós temos, de novo, é um ciclo, né? Por isso que ele vai ser chamado de ciclo menstrual. E assim, como o testículo, o ovário também são glândulas mistas. A parte exógena dele é o ovócito secundário, né? O gameta feminino. E a parte endócrina, a parte exócrina, é o ovócito secundário. E a parte endócrina são os hormônios, né? Estrogênio e progesterona. É formado aqui na maturação desse folículo, que é o corpo lúteo. Assim, agora eu gostaria de chamar a atenção também para um problema que ocorre quando esses hormônios sexuais eles estão em desequilíbrio, certo? Então, a mulher está produzindo esses hormônios de forma não equilibrada. Nesse caso, o que pode acontecer é o desenvolvimento dos folículos ovarianos, e aí nós vamos ter uma doença conhecida como ovário policístico. A mulher que tem ovários policísticos, ela vai ter, primeiramente, problemas de menstruação, aqui é o ovário policístico, né, aqui ó, o cisto ovariano. Ela vai ter problemas de menstruação, então ela tem atraso na menstruação. Eduardo, mas a minha menstruação atrasou esse mês. Aí já é gravidez, né? O ovário policístico não é ovário policístico, porque no caso do ovário policístico, isso é frequente. É um atraso frequente na menstruação. E ele também pode causar alguns problemas quando a mulher pretende engravidar, certo? E aí, falando de ovário policístico, agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um problema que algumas mulheres elas enfrentam, que é o problema de engravidar, né? Não conseguem engravidar naturalmente,
E aí vão utilizar o que? A fertilização artificial, né? Que é a fertilização in vitro, que funciona basicamente da seguinte maneira. Primeiramente, né, o médico ele vai dar hormônios para estimular a ovulação dessa mulher, certo? Vai estimular esse processo aqui, certo? De forma exógena. Certo? Depois ele vai aspirar esses óvulos, né? Vai levar para o laboratório e vai fazer com que eles sejam fecundados pelo espermatozoide. Aí, né, vai virar o zigoto, né? Quando esse carinha, né, quando o embriãozinho estiver na fase de blastocisto, o médico faz o quê? Antes disso, né, ele deu uma estimulada também através de hormônios para que a mulher desenvolva o endométrio, né? E no útero. E a partir daí, na fase de blastocisto, ele pega o embrião, introduz lá no útero, certo? Ele vai introduzir lá no útero. E o embrião ele vai se fixar no endométrio, né, que é o processo de nidação. Então, assim é que ocorre a fertilização in vitro, a fertilização artificial. Detalhe, esse método aqui, ele é baratinho, bem baratinho. Custa só $8.000 a tentativa, né? Então, o dólar já passou de 5 conto, né? Então, deve estar uns R$40.000 a tentativa, né? Mais de R$40.000 a tentativa. Então, realmente, só vá para isso aqui depois que você tentou muito o método natural, certo? E daí a gente terminou, certo? Aqui a gente viu os órgãos, né, que formam o aparelho reprodutor feminino. A gente viu, fazendo um resumão, né, a gente tem o quê? O órgão mais externo, vou voltar lá para vocês. O órgão mais externo, né, que é a vulva, composta pelos grandes e pequenos lábios, né, que fazem a proteção do clitóris, certo? O clitóris, da uretra e a entrada do canal vaginal. Gente, como eu disse, tudo isso aqui é clitóris, ó. Certo? Tudo isso aqui é clitóris, ó. Corpo cavernoso, como tem no pênis, ó. Cruz clitóris, tudo isso aqui é clitóris, certo? E aí nós vamos depois para os órgãos internos, né? Falamos do canal vaginal, que é responsável pela cópula, onde se coloca o pênis. Aqui o útero, que é onde o embrião se desenvolve. No útero. Falamos também da tuba uterina, né? Onde ocorre a fecundação, o encontro dos gametas vai ocorrer aqui nessa tuba uterina. Finalizamos a aula falando do que? Das gônadas femininas, que são os ovários. E eles vão servir para produzir o gameta feminino, né? Que é o ovócito secundário, depois da fecundação, da fertilização, né? Fecundação, vai virar o óvulo e tudo mais. E assim, peraí. Eu botei aqui, né? A gente vai ter aqui a bexiga, né? Que já faz parte do sistema excretor, né? Do sistema urinário. Vai fazer conexão aqui com a uretra, certo? A uretra da mulher é bem pequenininha, cerca de 5 centímetros, certo? E a bexiga, né? Vai ter os ureteres, né? Que vão vir do rim. Eu vou falar disso aí quando a gente falar de sistema excretor, tá bom? E é basicamente isso aí, gente, a nossa aula. Tá bom? Basicamente isso aí. E mensagem de motivação. Gente, lembre-se sempre. Ouse, arrisque. Não desista nunca, não desista jamais. Mas principalmente valorize aquelas pessoas que te amam, certo? Essas sim merecem o seu respeito, né? Quanto ao resto, esqueça o resto. Eu nunca ouvi falar de alguém que precisa de restos, né, para ser feliz, entendeu? Beleza, gente? Então é isso aí. Mamar quem nos ama. E daí... Opa, nossa aula já tá muito grande, né? Vamos terminar ela aqui. E, gente, qualquer coisa podem falar comigo, certo? Vou disponibilizar as questões no Drive, né? E podem falar comigo qualquer dúvida, né? Sugestão ou crítica. Falem comigo aí. Podem comentar aqui no vídeo do YouTube também. Curtam o vídeo. E até a próxima semana. Que a gente vai falar de métodos contraceptivos. Que vai ser a última aula da apostila 2. Certo? Para a gente começar a apostila 3. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Se protejam. Fiquem em casa. E até a próxima semana. Tchau.